Agora sim, chamo ao palco os vencedores do prêmio em 2024. Jorge Júnior, fundador e CEO da Trampay. Simone César, fundador e CEO da Supernina. Valmir Ortega, fundador da Belterra Agroflorestas. E Eliane Trindade, editora do Prêmio Empreendedor Social da Folha de São Paulo, que fará a moderação da conversa. Pode seguir, querida. Boa tarde a todos. É um prazer voltar aqui a esse palco do fórum para apresentar. Quem nem precisa de apresentação, né? Porque para o campo eles já são bem conhecidos aí. E fico feliz que o empreendedor social é esse canhão de visibilidade que coloca vocês aí na ribalta, né? Nas luzes aí durante um ano, principalmente, mas para sempre, espero, trazendo soluções para alguns dos nossos mais prementes, né? Desafios aí socioambientais. Então, aqui eu tenho um trio muito bacana e tão diverso que mostra também a força do nosso ecossistema. Eu chego aqui energizada pela cerimônia de premiação ontem, né, quando a gente, 2025, em que a gente fez uma premiação focada na COP 30. O tema desse ano aqui é lindo, né? Esperançar, é isso que a gente vai falar. Falar de soluções, a gente vai falar de problemas, de grandes desafios, mas, sobretudo, do que é possível avançar e de como vocês estão avançando na missão que chamaram para si à frente de suas iniciativas. Então, é esse o sentido, e eu vou passar a palavra para quem pode contar melhor o que é e como vocês estão esperançando, né, nas suas respectivas áreas. Eu vou começar, então, pela Simone, que foi vencedora na categoria Soluções que Inspiram. Obrigada, Eliane. Obrigada aos colegas aqui que estão dividindo comigo. Meu nome é Simone César. Como a Eliane falou, eu ganhei na categoria Soluções que Inspiram. Sou diretora e fundadora da Supernina, do Instituto Supernina também. A Supernina é uma startup que nasceu com o propósito de tornar as cidades mais seguras e caminháveis para todas as pessoas, em especial para as mulheres. Eu tenho uma trajetória de vida muito ligada ao transporte em si. A minha mãe foi colaboradora de ônibus na cidade do Recife. Minha família, na verdade, meu avô, enfim, tios, enfim, trabalham com transporte. Tenho prima que é maquinista lá. Ou seja, a mobilidade sempre esteve presente dentro da minha casa nessa perspectiva de trabalhadores. E eu cresci na extrema periferia. Minha mãe saía muito cedo para trabalhar. E eu entendia que aquela poderia ser a última vez que eu ia vê-la, né? Meu vizinho também era cobrador. Na época, e no assalto mesmo, ele entregando a renda, ele foi baleado e ficou na cadeira de rodas. Então, eu cresci sabendo que o emprego da minha mãe implicava. E, quando eu entro na universidade, por muita coincidência, eu também vou estagiar numa empresa de ônibus que cobre 9 estados do Nordeste e parte do Pará. Então, eu trabalhava no mar de ônibus, na garagem, no terminal integrado de passageiros. E sou sobrevivente também de uma tentativa de latrocínio numa parada de ônibus, onde eu levei 3 facadas, isso em 2019. E comecei a estudar a violência de gênero na mobilidade urbana, como ela impacta, na verdade, o acesso e manutenção de mulheres no ensino superior. Essa pesquisa ela teve alguns artigos publicados, que acabou ganhando alguns prêmios da Academia Brasileira de Ciências. Enfim, fui para o BRICS apresentar os resultados da pesquisa, que virou um projeto e, consequentemente, depois, posteriormente, virou a empresa, e hoje a Nina é política pública desde 2018 na cidade de Fortaleza, a 4ª maior capital do país, o maior PIB do Nordeste. A gente está indo agora para atender o governo do estado do Ceará, né? Está saindo da prefeitura para o governo do estado. A gente atende também a prefeitura de Salvador em grandes eventos, a gente monitora essa área, e agora também, como política de estado, a gente está atendendo a Polícia Civil do estado de Pernambuco. Então, em termos de números, a gente consegue, só em Fortaleza, a gente já captou mais de 3 mil denúncias, 10% delas viraram inquérito policial. A gente influencia políticas não só de segurança, mas principalmente de planejamento urbano, que o grande desafio da Nina, na verdade, é como construir a cidade para o grupo, infelizmente, que é mais vulnerável ainda no trânsito, que são mulheres da classe C, D e E, e representam 65% desses usuários do público pagante. E chego aqui agora realmente feliz para dividir com os colegas aqui os resultados. Estou indo para a Colômbia esse final de semana. A gente ganhou o prêmio da União Europeia
de reconhecimento de iniciativas que trazem a equidade de gênero. Foi uma seleção que foi na América Latina especificamente, e aí a gente ganhou, e o prêmio vai ser na Colômbia, então estou bastante feliz por mais esse reconhecimento e por estar brigando aqui também por mais espaço da Nina em atuação em outras cidades do país. Obrigada, gente. Parabéns, Simone. É sempre uma inspiração, mas eu queria que você desse uma palavrinha sobre o tema, esperançar. O que significa para você trabalhar nisso, nessa perspectiva do que o Fórum está lançando aqui para a gente? Eu acredito que é uma grande responsabilidade. Às vezes, quando eu vou falar, recentemente, segunda-feira, na verdade, eu dei uma palestra dentro de um evento na Unifoca, a Universidade de Fortaleza, e aí chegam algumas meninas depois da palestra assim, e dizem assim, me inspiro muito na sua trajetória, tenho uma trajetória... também cresci e me criei na periferia, então eu entendo como uma grande responsabilidade furar a bolha e, ao mesmo tempo, reforçar alguns caminhos que não têm, como é que se diz, receita mágica, né? Foi através da educação. A educação, pesquisa, estudo, publicação, reconhecimento de instituições. Eu não tinha know-how suficiente. Eu sou formada em comunicação, estudei até o penúltimo período de design, assim, e estava trabalhando na área de tecnologia e transporte. Ou seja, eu joguei para a academia o que eu achava, publiquei alguns artigos, recebi feedback e fui para a prática testar e depois me tornei empresa. Então, não tem receita de bolo. Realmente, acho que o esperançar é através da educação, a educação, na verdade, né? É o grande esperançar para a gente. Então, tá bom, vamos lá. Eu vou passar para o segundo caso aqui, que a gente vai apresentar para vocês. É o Valmir Ortega, à frente da Belterra Agroflorestas, e foi o vencedor da categoria Inovadores Sociais do Ano. Por favor. Obrigado, Eliane. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui. Falando rapidamente da Belterra, né? A Belterra é uma empresa de restauração florestal focada em sistemas agroflorestais regenerativos. E por que a gente criou a Belterra? Qual que é o desafio que nos motivou e impulsionou, né? No Brasil, em particular, mas em boa parte do sul do planeta, que são os países mais agrícolas, que usam mais intensivamente a terra, e no caso do Brasil, inclusive, e outros exemplos similares, da forma não mais sustentável, né, que a gente deveria fazer, diferente dos países do norte, o nosso desafio de transição climática é prioritariamente o uso da terra. No Brasil, 75% das emissões de gases de efeito estufa são do uso da terra. Metade disso é desmatamento, da Amazônia, do Cerrado e dos outros biomas. A outra metade é o uso insustentável das práticas agrícolas, de pecuária e etc. Portanto, o nosso tema de transição climática no Brasil, claro, transporte é importante, reduzir combustíveis fósseis, tudo isso é super relevante, mas se a gente não enfrentar o tema de transição do uso da terra no Brasil, a gente não faz, de fato, uma sociedade ou uma economia carbono neutra. Portanto, a gente mirou muito nesse lugar. O segundo lugar que nos motivou e que está totalmente ligado a isso é o desafio que o planeta tem de olhar para a reestruturação dos sistemas alimentares. A gente consome mal, produz inadequadamente, a gente deveria produzir uma diversidade maior de alimentos, alimentos mais saudáveis e consumir, sobretudo, alimentos mais saudáveis. Então, tem um mega desafio global de olhar para os sistemas alimentares e repensar como fazer. E esses dois grandes desafios estão absolutamente interligados. Produzir alimentos mais saudáveis, de forma mais sustentável e regenerativa, e usando a terra de forma mais inclusiva, né? Então, foi esse foco que a gente olhou. E agrofloresta seja talvez o ponto de equilíbrio mais poderoso entre impacto ambiental. Nós temos que recuperar a biodiversidade, proteger solo, proteger água, etc. Mas nós temos que fazer isso incluindo as pessoas. São mais de 6 milhões de agricultores familiares no Brasil. A imensa maioria deles desassistidos de assistência técnica, sem acesso a crédito adequado, sem acesso a mercado. E, portanto, a gente pensou um modelo de negócio que incluísse tudo isso. Ou seja, uma solução integral, que a gente oferta assistência técnica num modelo de parceria rural de, no mínimo, 10 anos. As nossas parcerias variam de 10 a 15 anos, 20 anos com esses produtores, onde a gente trabalha a questão da assistência técnica, do acesso a capital e do acesso ao mercado. E além da Belterra, como empresa, a gente criou há 4 anos, mas agora nos últimos 2 anos que a gente deu tração de desenvolvimento, o Instituto Belterra, porque parte dos territórios que a gente gostaria de trabalhar e gostaria de participar da transformação, os nossos modelos de negócio pela Belterra ainda não são adequados, né? Então, em terras indígenas, terras quilombolas, assentamentos coletivos, unidades de conservação de uso coletivo, não tem como a gente, pela Belterra, como uma empresa de parceria rural, arrendar, fazer uma parceria e tal. Então, nesse caso, o Instituto Belterra incuba novos modelos de parceria, novos modelos de integração com as comunidades. Então, o Instituto Belterra foca
prioritariamente em terras coletivas, e hoje, 2 anos depois da gente ter acelerado a constituição do Instituto, hoje a gente trabalha em pelo menos 4 estados brasileiros, um número imenso de terras quilombolas, indígenas, assentamentos e tal. São mais de 1.000 famílias já engajadas agora, né, nesse momento, em diversos projetos, fazendo agrofloresta como forma de transformação dos seus territórios, da sua produção de alimento e da sustentabilidade. Obrigado. Certo. Maravilha. Eu pude viajar com o Valmir, ver esse processo acontecendo, né? E me trouxe muita esperança mesmo de um outro uso da terra, né? De colocar todo mundo dentro desse progresso, dessa possibilidade de avançar. Eu queria que você conectasse com o tema do fórum, né? O que te dá esperança trabalhando nisso, para fechar a tua fala? Eu acho que essa palavra é mais urgente do que nunca, né? Num mundo cheio de guerras, de conflitos, de notícias ruins o tempo inteiro. Eu acho que o que me dá esperança é aliança, é rede, é parceria, é colaboração. Eu acho que tudo que a gente fez nos últimos anos, seja na Belterra, ou seja na Conexus, uma organização que eu liderei junto com outras pessoas, a criação alguns anos atrás, a gente só conseguiu criar esses negócios e essas organizações porque tem uma rede de parceiros incríveis, né, de diversos campos que tornaram isso possível. Ninguém faz nada sozinho, e eu acho que aliança, parceria e colaboração é a palavra mais forte para impulsionar e manter viva a esperança. Maravilha. Para finalizar o nosso bloco, aqui a gente tem o Jorge Júnior, da Trampei, que também partiu de uma dor para empreender, né? E eu queria que você contasse para a gente essa história, que é uma linda história de esperança. Obrigado, Eli. Primeiro, agradecer muito a presença aqui, enfim, a abertura do espaço para a gente poder contar um pouco da nossa história, enfim, das nossas empresas, mas parabenizar vocês também que estão sentados aqui, contribuindo com a filantropia no Brasil e no mundo. Isso, de fato, faz com que a gente, de fato, tenha essa skin in the game, assim, tenha tino, saiba que as coisas estão virando. Enquanto eu trampei, a gente, enquanto empreendedor social, geralmente a gente tira as nossas histórias dentro de casa, né? Os nossos negócios nascem no berço. E o meu não foi diferente. Meu pai era entregador, minha mãe professora, então convivi muito com as necessidades de um pai informal que vive tudo ali na rua procurando essa subsistência. Nasci também em Recife, assim como Simoni, e fui para Brasília procurando oportunidade. Minha família se mudou para lá procurando melhores oportunidades. Resumindo, long story short, assim, foi muito difícil. Foi muito difícil, então não consegui, nunca isso me desceu. No sentido de comodismo. Me senti indignado num sentido bom da palavra. Como é que a gente consegue mudar essa história? Então, a gente criou a Trampei. A Trampei é um banco para informais, para justamente pessoas como o meu pai, e que estão ali hoje no mundo. São mais de 430 milhões de trabalhadores na gig economy. No Brasil, mais de 2 milhões de trabalhadores. Vocês podem ver todas essas plataformas de delivery agora se movimentando. Vocês podem entender o quão é pulsante, quão vivo esse nosso público está nas ruas. Bom, o que a gente entendeu é que faltava. Eles não tinham conexão direta com a inclusão financeira. E se a gente fizesse no B2C, claramente, eu não teria um diferencial competitivo frente a outros bancos. Então, o que eu trouxe a nível de solução financeira foi me aproximar também com produtos do B2B, dessas plataformas, de todas essas empresas que estão ligadas à gig economy, no mundo todo, inclusive no Brasil. Então, tenho clientes que são B2B e fecho um arranjo que seja fértil o crédito para esse trabalhador, justo. Até aqui são 70 mil correntistas na Trampei, emprestamos 200 milhões de reais, sem inadimplência, já movimentamos 3 bilhões de reais dentro das nossas contas, e a nível de impacto, a gente é até o teto que falta na rua dessas pessoas. Então, a gente também constrói pontos de apoio para que eles também tenham esse acesso grátis e não de qualquer maneira. Irmã Dulce dizia assim, que quando você fizer para alguém, que seja como você quisesse que fosse feito para você. Então, não é qualquer sala, não é simplesmente uma sala na rua. Ela é feita com qualidade, assim como eles merecem. Obrigado, José Júnior. Então, só para fechar, uma fala bem rapidinha para falar também do esperançar. O que é que te dá esperança e te faz seguir aí nessa jornada de empreendedorismo social? Queria destacar uma coisa muito íntima. Eu tenho uma fé enorme, que me faz ser até um pouco otimista demais, como diriam meus investidores. Mas, a partir dessa fé, eu sei o que é uma verdade
E que essa verdade, no final do dia, me conta que não importa o que aconteça, no final vai dar tudo certo. Então, eu me apego nessa verdade como ninguém. E eu sei que parte dessa engrenagem eu movo, mas o resto, lá em cima, ele faz. Maravilha. Então, nós chegamos ao fim aqui. Eu convido vocês a conhecer um spoiler do próximo fórum, que são os vencedores do prêmio deste ano, né, das plataformas da Folha. Vocês vão conhecer quem serão, né, os empreendedores que vão estar no Fórum 2026. E muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Paula, pelo convite, por esse espaço tão generoso.